E vamos falar agora de coronavírus, área de saúde. Nós estamos em contato com Daniel Martins de Souza, que é pesquisador e coordenador do Instituto de Biologia da Unicamp. Daniel Martins, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Daniel, uma pesquisa aí da Unicamp descobriu como o coronavírus pode infectar neurônios humanos. A gente vê que essa doença traz muitas coisas diferentes do que as pessoas, do que a área médica estava acostumada a lidar quando se falava de coronavírus, por isso se fala de novo coronavírus, não é? E agora tem essa possibilidade também de infectar os neurônios. Pois é, esse é um achado que, na verdade, muitas pessoas têm encarado com certa negatividade, né, por ser mais uma faceta que nós estamos descobrindo do coronavírus. Mas eu vejo por um lado mais positivo, que quanto mais nós soubermos sobre o vírus, melhor. Nós vamos tentar retomar o contato aí com ele, porque o som está péssimo, não é? Para a gente poder entender direitinho, que é uma pesquisa importante que foi realizada pela Unicamp, e os testes de laboratório mostraram que o SARS-CoV-2 acessa a proteína ACE2, que é assimilada pelas células neurológicas. O estudo continua para apontar de que forma que o vírus modifica o neurônio. É importante, a gente percebe que no mundo todo estão tentando decifrar todos os aspectos, todos os efeitos que são produzidos, inclusive nos Estados Unidos se percebeu agora que o coronavírus pode estar produzindo uma síndrome nas crianças que começam a apresentar aí problemas de alergia, ações infecciosas diferentes dos sintomas normais. Agora sim a gente retomou o contato aí com Daniel Martins de Souza. Daniel, por favor, as suas explicações em relação à pesquisa. Pois não, então, como eu estava dizendo, eu acho que nós estamos descobrindo cada vez mais diferentes facetas aí do coronavírus, mas isso pode ser encarado positivamente, porque quanto mais nós soubermos sobre o vírus, melhor nós vamos estar preparados para combatê-lo também. Tá, basicamente aqui o que nós fizemos foi, considerando o fato de que boa parte dos pacientes tem perda de olfato como um dos sintomas para a COVID, a gente então se engajou em olhar se, primeiro, neurônios que nós cultivamos aqui no laboratório, né, neurônios humanos, eles têm a porta de entrada para o vírus, tá? E a gente confirmou que sim. Então, neurônios humanos que a gente cultiva aqui no laboratório, que são linhagens neuronais, que são os neurônios mais genéricos, comercialmente disponíveis para cientistas, para estudos do cérebro, tanto quanto neurônios gerados a partir de células-tronco, eles têm essa porta de entrada para o vírus, tá? E a segunda coisa foi, quando colocando em contato o vírus com os neurônios, se eles poderiam invadir essas células. E sim, a gente vê que eles invadem, tá? Essa pesquisa a gente começou há mais ou menos 40 dias e no decorrer dela foram relatados já na literatura médica que aproximadamente 30% dos pacientes apresenta sintomas neurológicos, ou seja, as pessoas acometidas pela Covid-19 têm dificuldade de falar, de organizar os pensamentos, eventualmente tem até convulsões, tá? Então, sabendo esses fatos da clínica agora, tendo também evidências em laboratório de que o vírus poderia entrar em células do sistema nervoso central como os neurônios, a gente está tentando estabelecer correlações sobre esses dois achados. Agora esses danos, essa constatação clínica, indica que possa haver algum dano posterior ao tratamento da doença? Isso ainda não pode ser, a gente não pode responder, é o tipo de pergunta que também tem sido colocada, né? Mas a nossa pesquisa não consegue responder a isso, somente pesquisas clínicas conseguiriam responder. Entretanto, diversos grupos já têm estudado também imageamento cerebral, ou seja, fazer imagens por tomografia, ressonância magnética dos cérebros desses pacientes que são acometidos por esses sintomas neurológicos, e a gente só vai conseguir observar eventuais danos à medida que eles forem curados, né, que ainda está em andamento, tá? Então, por enquanto, a gente ainda não sabe. O problema é que se tem aí vários efeitos e vão surgindo novos sintomas, né, relacionados ao coronavírus. Agora, essas investigações podem colaborar também no sentido de se buscar medicamentos que sejam mais eficazes, tratamentos que sejam mais adequados, inclusive dependendo do tipo de resposta do organismo, que é diferente de uma pessoa para outra. Sim, pois o interessante é que o espírito de cooperação, né, e também de solidariedade que a gente tem visto na sociedade também tem acontecido na ciência, né? Eu não trabalho com Covid, por exemplo,
mas integrei a força-tarefa da Unicamp para poder, com o meu expertise, ajudar um pouco a compreender o vírus, né? Enquanto nós estudamos agora o que é que o vírus faz quando dentro de um neurônio, ou seja, nós vamos investigar como é que o vírus modula a biologia do neurônio em termos moleculares, nós temos outros diversos colegas estudando, por exemplo, o reaproveitamento de fármacos que podem ser usados para combater o coronavírus. E, ao mesmo tempo, nós temos as observações da clínica sobre os sintomas neurológicos. Então, à medida que essas coisas caminham juntas, eu espero que em algum momento nós consigamos cruzar essas informações e aí poder chegar, como você falou, em medicamentos em alvos, né, terapêuticos que possam ser usados a partir dos dados que a gente tem para eventuais medicações e eventualmente até tratamentos que sejam mais direcionados aos pacientes que têm esse tipo de distúrbio neurológico. Agora, Daniel, a próxima etapa dessa pesquisa é chegar qual o caminho até o cérebro, até os neurônios? Esse não é um caminho que nós seguimos, porque nós estamos fazendo nossos dados, nossos trabalhos todos in vitro, né? Ou seja, a gente faz tudo isso lá no laboratório, tentando entender mais as bases elementares do que está acontecendo. Mas definitivamente tem sido objeto de estudo de diversos grupos aí no mundo, compreender como é que o vírus se comportaria se de fato afetando o cérebro. Tá? Então, como eu falei, são esforços conjuntos que estão caminhando aí, que nós esperamos que a ciência consiga responder no devido tempo. E os sintomas que indicaram isso foi, entre eles, a pessoa perder o olfato e ter problemas com a fala? Isso, na verdade, quando a gente começou, né, quando a gente pensou em ajudar nessa questão, foi justamente pensando que o fato das pessoas perderem o olfato nos levou à pergunta, será que o vírus pode invadir neurônios, né, pode entrar em neurônios, infectar neurônios? Esse foi o primeiro ponto de partida da gente, porque é um dos sintomas principais. Mas à medida que nós fomos avançando nas últimas semanas, foram emergindo mais esses sintomas neurológicos, né, se tornando mais comuns na clínica. Então isso tem dado força à importância de nós entendermos o que está acontecendo em termos de neurônios, né? Agora, o que acontece com o paladar, que também é um outro sintoma da pessoa não sentir o paladar, aí seria de outra forma que a pessoa é atingida pelo coronavírus? Eu não consigo afirmar ainda com os dados que nós temos, tá? Mas a perda de paladar não está, pelo menos até onde lembro, muito próximo do que nós temos visto com mais frequência, como, por exemplo, a perda de olfato e também um pouco de desconforto da confusão mental e da desorientação. Isso tem sido mais comum, aparentemente, conforme relatado pelos colegas da clínica. Perfeito, nós conversamos aqui com o Daniel Martins de Souza, que é pesquisador e coordenador do Instituto de Biologia da Unicamp, que está coordenando essa pesquisa com o coronavírus, a forma como ele pode acessar os neurônios. Daniel, eu agradeço muito as suas informações. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.